Olá, gente, tudo bem? Olha eu mais uma vez, né? Para nossa aula de história aqui com alunos do quarto ano, certo? E minha colega Tatiana está chegando aqui também para a próxima aula dela de português. Beleza, né? A gente está aqui junto, mas a gente está num ambiente seguro. Eu, por exemplo, estou aqui, ó, sem máscara, mas ao meu redor não tem ninguém, tá? A gente está o quê? Basicamente com 3 pessoas num espaço enorme aqui, então com toda a segurança, tudo bem? Então, preparados aí para mais uma aula de história do quarto ano? Tá, então você que está aí do outro lado, pensa o seguinte, pensa comigo assim. Procura o seu lugarzinho, seu espaço, pede logo sua mãe e seu pai para não lhe incomodar, tudo bem? Porque agora é a aula de história do professor JJ. Então, fica aí tranquilo, prepara o seu material, coloca o seu livro aí do lado, seu caderno, fazer as anotações e aprender junto com a gente aqui. Você daí, eu daqui, a gente faz, como diz lá o cara, patipum, patipá, né? A gente faz um bate-bola mesmo à distância, tudo bem? Já sei que tem alguns alunos aí algumas escolas que já voltaram, com toda a segurança, né? A gente sabe disso. Então, agora a gente está tentando voltar, pelo menos, a um clima de normalidade. Tá? Não fizemos isso ainda de forma geral, mas estamos tentando, tudo bem? Vamos lá, o que a gente tem hoje? Gente, falar sobre transformações no espaço, dentro do espaço que a gente convive, ou na nossa cidade, no nosso estado, no nosso planeta, é muito bom. É bom e ao mesmo tempo nos diz que tem um problema. Porque geralmente quando um homem se instala, a humanidade se instala em um determinado local, ele acaba também destruindo boa parte desse ambiente. É isso que acontece, infelizmente. Então, nosso tema de hoje, as transformações ocorridas nas cidades como resultado de ações humanas, mudanças e permanências sociais e culturais. Tá vendo essa foto aqui, ó? É a mesma foto, só que em épocas diferentes. Aqui em 1952 e aqui em 2011. Mudou alguma coisa? Mudou e muito. A paisagem não é a mesma. Em 2011 você já vê a paisagem totalmente modificada. E isso é o que a gente chama de transformações nesses espaços. Nossa habilidade, relacionar grandes movimentos populacionais com transformações sociais mais amplas, como o desenvolvimento da agricultura e a industrialização da economia, tá? Isso a gente vai ver no decorrer da aula. Como sempre, a gente tem, né? Na maioria das vezes, a gente tem uma leitura para a gente poder interpretar, introduzir o tema, a gente poder interpretar e saber melhor do que a gente está falando, tá bom? Você vai acompanhar comigo daí, lendo com toda calma, com toda tranquilidade, sem atropelar as palavras, para que a gente possa entender o que a gente está lendo, ok? Depois eu recomendo que vocês assistam novamente, façam a leitura novamente, para que você possa entender melhor o conteúdo dela. Vamos lá. Transformação das cidades, ok? Bom, olha só, acompanha comigo. Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão e terra, não havia tantos carros e prédios. As pessoas andavam de carroça, tudo era diferente. Mas está falando daqui de Teresina, né? Aqui nessa mesma praça, há muito tempo, saudades, você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossa cidade há de se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada, agora passa uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos. Na cidade, há de se modernizar. Um lugar abandonado, onde ninguém brincava, tem agora uma praça. Muitas cidades há de crescer, melhorando a condição da nossa vida. Hospitais melhores, escolas para a gente estudar e podermos melhorar. Fazemos as coisas com mais consciência, preservar, educar e cultivar o bem, tá? Gente, se você for pensar, curioso, né? Porque eu passei a imagem, mas a gente vai já ver. Se você for pensar, o texto fala exatamente sobre as transformações ocorridas quando as pessoas acabam se deslocando de um local para o outro, tá? Ou acabam se fixando. Lembra que a gente já falou aqui que no passado, bem distante, as comunidades, as pessoas, elas eram o quê? Nômades. Que era ser nômade? É quando você se desloca continuamente de um local para outro em busca de alimento e comida e água, certo? E sobrevivência.
Chegou um ponto em que a humanidade se fixou, se tornou sedentária, como nós atualmente. Então hoje a gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa moradia, é ali onde a gente está fixado, ok? Só que com isso vieram sérias consequências, né? E uma delas foi exatamente as transformações dos locais onde eu estou localizado. Bom, agora chegou a hora, olha para cá. Gente, quando a gente olha para isso aqui, né? Aposto como vocês devem estar dizendo, mas o que já achei isso aí mesmo, professor? Nunca vi isso. Alguns já, tá? Vamos ver então. Será que se eu dissesse para vocês que isso aqui é um telefone, vocês acreditam? Pois é. Tudo isso aqui são telefones. São meios de comunicação. Professor, isso aí, nos celulares que a gente tem hoje, exatamente. Os celulares e toda a tecnologia que a gente tem hoje vieram desses aqui também. Então aqui é um telefone, sobretudo ali na década de 30, 40. Depois nós temos o telefone de disco, né, que a gente pegava aqui, ó, colocava o fone aqui e começava a discar o número. Nessa época eram 3 números iniciais, 4 depois. Hoje já são 4, né? Então a gente discava, colocava aqui, esse aqui era colocado lá no fio do telefone, a gente discava. E aqui o velho ou o novo telefone de ficha. Ficha? Exatamente. Tá? As pessoas iam, a gente ia no comércio lá do seu Raimundo, comprava lá 2 cruzeiros de ficha, R$2 de ficha, né? Colocava a ficha aqui, essa ficha dava direito a 3 minutos, você discava e conseguia falar. Fichinha telefônica, tá bom? Aqui novamente, ó, quando começou a surgir os telefones mais sofisticados, certo? Que eram enormes, a gente chamava até de rapadura, ok? Aqui o telefone sem fio e aqui o famoso orelhão, que a gente não vê mais, muito raro depois dessa parafernália que foi o surgimento dos celulares e essa disseminação, os orelhões, infelizmente, né, ficaram na lembrança. E aqui um dos primeiros telefones celulares. Aqui a gente chamava de rapadura, né? Era rapadura porque era enorme, era grande. Hoje os celulares também estão mais modernos, claro. Tem os iPhones, tem os telefones, os smartphones. Mas a gente percebe como isso aqui tudo deu origem a isso aqui. Né? Então hoje nós temos aqui os celulares modernos, nós temos essa parafernália de informações que são transmitidas via as redes sociais, certo? A gente teve Yahoo, a gente tem Orkut que teve, MSN, hoje a gente tem uma série de redes sociais espalhadas aí pelo mundo inteiro, tá? Uma série de aplicativos que nos ajudam a nos comunicar. Inclusive agora, como eu estou fazendo com vocês, a televisão. Bom, os bairros e as cidades mudam com o tempo por causa das ações humanas. Claro. Olha só. Gente, isso aqui é Teresina, Lagoas do Norte. Aqui você vê ela antes, aqui depois. Tá? Ela foi revitalizada, é claro. E aqui o Parque Zoobotânico, ó. Tá vendo aqui? Como a fachada mudou? Então, você vê como as transformações ocorrem na medida em que há ações humanas, os homens interferem nela, tá? Aqui o Teatro 4 de Setembro, olha só, gente, Teatro 4 de Setembro, nem praça estava sendo ainda construída aqui, tá? Depois veio a praça, olha aqui os famosos fusquinhas, e hoje ela está assim, ó. Tá certo? Ela foi revitalizada diversas vezes. E aqui, essa praça aqui a gente chama Praça Pedro II, onde está o complexo lá. Tem o Teatro 4 de Setembro e tem o antigo Cine Rex, né? Aqui, a foto da famosa Praça Marechal da Bandeira, que na verdade é Praça Marechal Deodoro. E aqui o Teatro de Arena, ó, bem aqui do lado. Aqui o prédio do Ministério da Fazenda, a Igreja Nossa Senhora do Amparo, e aqui o Teatro de Arena, que era um local onde as pessoas se reuniam para fazer eventos. Isso lá na década de 30, 40, 50, certo? Mas ainda hoje é um espaço de sociabilidade em que as pessoas vão lá, até porque fica bem no centro da cidade, para trocar ideias, e aqui são feitas diversas reuniões, sobretudo reuniões de sindicatos. Ação propositiva, vamos lá, é uma ação em que você age,
permite a participação de vocês que estão aí. Enigma, tá? Gustavo mora em uma área cercada por serras e um rio. Presta atenção. No seu primeiro dia na escola nova, na sua escola nova, ele conheceu um colega chamado João. Ao conversarem, descobriram que moravam próximos, porém, em lados diferentes do rio. Um morava num local, num lado, o outro morava do outro. Para chegar à casa um do outro, João e Gustavo precisavam fazer um longo percurso. Para fazer a travessia do rio, qual construção poderia ser realizada de modo que esses... calma aí, não vai responder agora não. De modo que esses amigos pudessem chegar à casa um do outro de maneira mais rápida. Aí você já deve ter pensado, né? Não, professor, para isso seria fácil, uma ponte. Exatamente, uma ponte. Certo? Mas no momento que você constrói uma ponte em cima do rio, você está mudando um ambiente, está mudando todo o espaço, tanto de um lado como do outro, ok? Vamos lá, outro. Em uma cidade do interior de Minas Gerais, uma serra, né, responsável por fazer a divisão entre dois municípios. Então tem um município de um lado, um município do outro, e no meio tem a serra. As populações desses lugares têm grandes dificuldades para ir de um município ao outro, tá? Por quê? Porque para ir de um município ao outro tem que passar por cima da serra. Então é complicado. Então, como o governo pode resolver essa situação? Conservando a serra no seu devido local. Olha, tem um ditado aqui que eu costumo dizer o seguinte: no Brasil, muita gente, ele mata o boi para acabar com o carrapato. Significa dizer o quê? Você tem um carrapato do boi. Ao invés de você tirar o carrapato do boi, você acaba matando o boi. Então o prejuízo é maior. Aqui no caso, se a gente fosse colocar, porque tem a serra bem no meio, alguém poderia dizer assim, não, vamos tirar a serra. Simples, tira a serra. Só que quando você tira a serra, você está mudando todo o ambiente. Porque tem pessoas que não querem fazer o contorno da serra. Tá? E aí cria-se o problema. É isso que eu estou colocando para vocês. No momento em que você toma, os seres humanos, os homens, instalados aqui no planeta, tomam decisões radicais, acabam influenciando na demarcação, no ambiente que eles estão. Tá? Por isso que a gente está vendo acontecendo muita coisa aí no planeta, tá bom? Outra, Juliana é uma estudante de 8 anos que cursa o 3º ano do ensino fundamental em uma pequena escola da zona rural. A partir do próximo ano, Juliana precisará estudar um pouco mais afastada da sua residência, pois a sua atual escola não oferece o 4º ano. Ela está no 3º. Vai precisar mudar em outra escola porque vai para o 4º ano. Porém, a estrada que liga a casa de Juliana até a nova escola é feita de barro e no período do inverno, com as chuvas intensas, a estrada não oferece condições para a travessia. Gente, está parecendo que eu estou falando aqui de Teresina, né? Da zona rural de Teresina, mas vamos lá. O que pode ser feito pela prefeitura para resolver essa situação? Vamos planificar? Ah, professor, é melhor, vamos botar asfalto. Certo? Vamos melhorar com as condições da estrada. Isso. Só que, mais uma vez, eu digo, quando você faz isso, você acaba interferindo em todo o meio ambiente. A pergunta que se faz é, como fazer isso sem interferir no meio? Pergunta boa, né? E aí vem as consequências, ou seja, as consequências da atuação do homem nesse local, o trabalho e as necessidades humanas, são responsáveis pela construção e reconstrução da paisagem do espaço onde se vive. Tá vendo aqui, ó? Paisagem inicial, toda bela, já começou a mudar porque já foi tirado essas montanhas, e aqui você vê a construção da cidade e os esgotos. A mesma coisa aqui, ó, natural, rio poluído, começa a se mudar, construir várias coisas, inclusive indústrias, e acaba dando nisso, tá? Hoje a gente está vendo isso acontecer no planeta, por causa, alguns cientistas especialistas dizem que é exatamente por causa do aquecimento global, provocado pela incidência, né? Ou seja, pela mão do homem no planeta. Olha, gente, Avenida Frei Serafim, olha só,
Tá vendo aqui? Não era nem asfaltada ainda. E ao fundo você tem a igreja São Benedito. Olha ela atual. Mudou? Mudou e muito. Ah, professor, mas agora está melhor. Claro, está melhor, tá? Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é que essas mudanças aqui acabam interferindo aqui, ó. Tá bom? Acabam interferindo. Denominamos de natural tudo que existe independentemente da ação do homem, como solo, vegetação, montanhas, rios, lagos, oceanos, seres vivos, animais, vegetais e micro-organismos, entre outros elementos natural. Então, é o que é produzido pela natureza. E aqui você vê, ó. Gente, imagina o seguinte. Você mora aí na zona rural. Você mora num sítio. Lá no seu quintal tem vários pés de caju, pitomba, manga, cajá. Nessas árvores vem muitos pássaros, até macacos, sonhinhos, para poderem se alimentar. No momento que você tira a árvore de lá, corta o pé de caju, o que vai acontecer? Esses animais vão continuar vindo? Não. Eles vão procurar um outro ambiente, tá? Então você está mudando a estrutura de uma paisagem, está interferindo também na condição de sobrevivência dos animais. Bom, movimentos populacionais e transformações sociais. Está vendo isso aqui, gente? Isso aqui tudo são pessoas migrantes, na maior parte fugindo de seus países por causa da guerra, da fome, tá? Para tentar a vida em outro país. E aqui do mesmo jeito. Ambiente natural, ambiente modificado. Aqui era uma paisagem natural, aqui transformou-se numa cidade. As transformações são observadas a cada dia quando transitamos pelas ruas das cidades. Pelas rodovias e pelas imagens veiculadas pelos meios de comunicação, elas têm como objetivo suprir as necessidades e interesses humanos. Olha, eu lembro, quando eu cheguei aqui em Teresina, na década de 70, peraí, não sou tão velho assim não, viu? Peraí. A gente foi morar no Jockey e tinha muitas árvores, certo? Aí as pessoas começaram a derrubar as árvores para construir casas. E o ambiente começou a mudar. Aí de repente você estava ali um mês, depois aparecia uma praça, aparecia uma casa. E você começava a perceber como as transformações que ocorriam ali acabavam alterando todo o ambiente visual. A gente nem para perceber nisso, né, gente? Às vezes aí ao redor da sua casa mudou alguma coisa e você nem percebeu. Tá? Interessante isso. Bom, primeiras cidades. As transformações provocadas pela agricultura e pela formação das primeiras vilas e cidades não afetaram apenas os hábitos alimentares e as formas de moradia. Elas também influenciaram na organização social e política dos grupos humanos sedentarizados. Vocês sabiam que teve uma época que a humanidade, os homens se alimentavam ou comiam com as mãos? Não tinha garfo e faca, não tinha colher, não. Era com as mãos. Depois, quando veio essa instalação do homem permanentemente no local, numa residência, começou a seguir esses hábitos alimentares diferentes, como no caso, alimentar-se através de talher, né, de colher, tá certo? Beber água, porque antes bebiam água no rio, agora bebem água lá em cima da mesa, tem uma garrafinha de água em cima da mesa para poder beber. Interessante. Bom, como a industrialização é capaz de promover o desenvolvimento urbano? Olha só, isso aqui são cidades que já se modificaram. O espaço geográfico está em constante transformação e esse fato é consequência das relações sociais nele estabelecidas. Ou seja, quando o homem se instala, ele acaba modificando esse espaço. Teresina, por exemplo, está se tornando uma cidade de estacionamento, porque estão destruindo todas as casas antigas para se tornar estacionamento. Questão financeira e econômica, né? Então, o homem, por intermédio do desenvolvimento de técnicas, modifica a organização dos elementos espaciais, sendo que uma das transformações mais significativas é a industrialização. Gente, olha para cá. Isso aqui é uma montadora de carros, certo? Ou seja, o local onde se produz um carro, da década de 40, 50, até 60. Olha só como era. Agora, olha para cá. Você já imaginou como a indústria brasileira, a indústria mundial, ela se modificou, se transformou, mas
continuamos poluindo. E essa poluição acaba indo para onde? Para cima. Para a nossa velha e conhecida camada de ozônio. Tá? Aquela camada de ozônio, nós temos o planeta. E ao redor do planeta tem a camada de ozônio. É uma proteção, tipo uma tela que a gente tem protetora, contra quem? Contra o nosso astro lá em cima, o Sol. Tá? Porque se os raios solares eles são tão intensos que se não fosse a camada de ozônio para filtrar, o que acontece? O planeta seria altamente aquecido. Ok? E isso, exatamente, o que você está pensando, seria aquecido. Lembra de alguns filmes que tem por aí? Exatamente, pois é exatamente isso que eu estou falando. Existem muitos filmes aí que na Netflix, até no Prime, que fala exatamente sobre isso. Então, lembra de um filme, vou até lembrar para vocês, recomendo que vocês procurem, um filme chamado Um Dia Depois do Amanhã. Exatamente. Há tanta influência do homem no planeta que as camadas de gelo lá na Antártida começam a derreter, e você sabe que gelo é água, tá? Nós temos lá nessa região Polo Norte e Polo Sul, que são as regiões mais frias do planeta, icebergs, que basicamente eles estão fincados dentro da água, gente. Tem iceberg que tem profundidade de quase 3, 4 quilômetros. Aí você imagina, já imaginou tudo isso descongelando? Por onde é que essa água vai? Imagina. Imagina, pega um copo de água, ok? Menor, e pega um copo de água maior. Será que você vai conseguir colocar a água toda que está no copo maior dentro do copo menor? Não vai. Você vai conseguir colocar a do copo menor dentro do copo maior. Mas a do copo maior para o copo menor, o que vai acontecer? Vai transbordar, vai sobrar água. É isso que vai acontecer com o planeta. Não é o que estou dizendo, não. São estudos, especialistas que já fizeram estudos sobre isso. Então, na medida em que a gente começa a transformar o ambiente, a modificar o espaço onde a gente vive, o que acontece? Você acaba interferindo na situação do planeta. Ah, professor, mas tem condições da gente, por exemplo, modernizar sustentavelmente? Tem. O problema é que nós, seres humanos, somos tão egoístas que a gente não para pensar nisso, a gente para no interesse imediato. A gente não para pensar no futuro. E vocês que estão aí, que são essa geração que daqui a 30 anos vão estar aí como adultos, com famílias, provavelmente vocês é que vão pagar esse preço. Um preço bem alto, tá? Então, gente, está na hora de se movimentar, ok? Você que mora na zona rural, você que mora na zona urbana, quando vê seu pai ou sua mãe fazendo alguma coisa errada em relação ao meio ambiente, grita. Pode dizer que foi eu, tá? O professor já me disse que não é para fazer isso aí, não. Não é para escovar o dente com a torneira ligada. Não é para deixar a luz do quarto ligada quando sai, não tem ninguém. Não é para deixar a torneira do chuveiro ligada quando você estiver ensaboando. Não é para jogar borra de café dentro da pia da cozinha. Tem muita gente que faz isso. Não é para jogar o óleo da frigideira que você fez o ovo, fez a carninha no dia anterior dentro da pia da cozinha. Só coloca água e coloca lá dentro. Não. Isso está errado. Tem que reciclar o lixo, tem que plantar, fazer uma plantinha. Faça uma horta em casa. A gente já deu essa dica aqui nas aulas. Tá? Isso ajuda muito na questão do meio ambiente, tá bom? Bom, nosso desafio de hoje, ele não tem a ver com o livro, mas eu queria voltar aqui. Olha, gente, eu esqueci de falar um pouco dessa imagem. Aqui, olha para essa imagem aqui. Essa imagem tem alguma relação com essa? Não, né? Você vê aqui, ó, essa imagem mostra casas antigas, do período ainda colonial. Aqui você já vê uma paisagem mais moderna, com grandes prédios, grandes edifícios, prédios comerciais, como aqui em Teresina. Nós já mostramos aqui também que essa paisagem, que a gente acha que é muito do interior, lá do interior brabo, lá do Piauí, né?
Mas isso aqui, gente, é na zona rural aqui de Teresina. Tá? Exatamente, você está pensando nisso. Professor, isso. A gente encontra ainda na zona rural de Teresina muitas casas que ainda são, ainda aquele estilo antigo. Eu lembro que ainda hoje a gente encontra muitas casas aqui no Brasil, e aqui sobretudo no Nordeste, casas feitas de adobo. Adobo era uma espécie de tijolo enorme, feito de barro, que as pessoas construíam suas casas antigamente, como essas casas aqui, ó. Gente, as paredes tinham quase 1,5 metro de largura. A casa do meu avô, por exemplo, era feita de adobo. E até hoje você ainda encontra ruínas dela de mais de 150 anos, tá? Então tá lá. Por quê? Porque essas casas antigamente eram bem feitas, bem construídas, era basicamente só com a arquitetura do conhecimento local. Bom, vamos lá para o nosso desafio. Bom, qual é o desafio de hoje? Missão dada é missão cumprida. Desafio de história. Agora vamos lá. Mãos à obra. Elabore mentalmente o percurso que você faz da casa, de sua casa, até chegar à escola. Gente, você que já voltou para a escola, você que não voltou, imagina. Se você estuda, por exemplo, na sua escola, você vai imaginar o percurso da sua casa para a sua escola. Tá? Imagina. Procure lembrar o que você costuma observar nesse trajeto. A gente nem para pensar nisso, né? Se tem a quintana do seu Raimundo, se tem a pracinha lá, não sei aonde, se tem um pé de manga, tá? Se tem a casa da Dona Maria, se tem uma oficina de carro, se tem um lava-jato, se tem uma mercearia, certo? Se tem um hortifruta, a gente não percebe para pensar nisso. Então agora você vai pensar nisso. Você vai elaborar mentalmente esse itinerário e ver o que tem nele. O que você pode observar? Se você quiser desenhar, beleza, pode desenhar, melhor ainda. Faça o desenho e você coloca o que tem, tá bom? Tanto de um lado como do outro. Tudo bem? Não tem problema, não tem grila. É muito fácil você fazer isso. Faz no caderno de desenho? Faça no caderno de desenho. Pode fazer no caderno normal? Faça no caderno normal. Ah, professor, posso enviar para o meu professor? Pode, até para ele dar um vistozinho lá. Mas você pode também trocar figurinhas lá com seus colegas. A gente já sabe o que é isso, né? Manda a sua imagem lá, o seu percurso, ele manda para você e a gente se entende. Tudo bem? Gente, terminamos mais uma aula, mas a próxima aula tem mais, vamos falar sobre coisa boa. Tomem cuidado, porque a Covid ainda está rolando por aí, tudo bem? Então a gente se vê na próxima aula.